Não tem como falar de vegetarianismo e de veganismo sem também falar sobre as definições dos seus hábitos alimentares e até do seu estilo de vida. E uma das várias definições que existem há alguns anos é o termo flexitariano. É aquela pessoa que não é vegetariana estrita nem vegana, mas também não consome carne todos os dias. E muita gente critica esse termo, discorda e muita gente concorda. Vamos falar sobre isso? Bagflix no ar. Antes de começar com esse vídeo, eu acho legal a gente só pincelar rapidamente as definições que existem dentro do vegetarianismo e do veganismo. Então vamos lá. A pessoa que é vegetariana, ou seja, não consome nenhum tipo de carne animal, mas consome ainda ovos e leites, a gente chama de ovo-lacto vegetariana, ou seja, ela come vegetais, mas ela também come ovos e laticínios. Existe só um ovo vegetariano ou um lacto vegetariano, ou seja, a pessoa não come carne e come ovo ou toma laticínios. Existe o vegetariano estrito, muita gente confunde o vegetariano estrito com o vegano. O vegetariano estrito, ele não consome nada de origem animal no prato, então ele não come gelatina, ovo, leite, manteiga, nada que venha do animal. Tem gente que às vezes até brinca que o vegetariano estrito é o vegano, só que só no prato. A diferença é que o vegano não aplica aquele conceito só no prato, ele leva para a vida. O que significa? O vegano não vai usar produtos de limpeza, maquiagem, enfim, cosméticos de modo geral que foram testados em animais. O vegano não vai consumir uma roupa que tem lã, seda, couro. A gente também não vai consumir, por exemplo, um travesseiro que tem pena de ganso dentro, alguma coisa que é feita de lã. A gente não vai a circo que tem animais, a gente não frequenta zoológicos, SeaWorld, enfim, esses parques aquáticos que colocam um bicho numa piscina minúscula. O vegano não incentiva e não usufrui na sua vida, na medida do possível e do praticável, nada que contenha exploração e crueldade animal. De uns anos pra cá, começou a surgir o termo flexitariano, que é aquela pessoa que não consome carnes todos os dias da semana, mas também ela consome uma ou duas vezes na semana algum tipo de carne, frango, peixe, enfim, algum tipo de carne animal. O que mais me incentivou a gravar esse vídeo foi que já aconteceu, acho que 3 vezes, de seguidoras minhas que mandam mensagens super chateadas falando que leram um post na internet de um vegano diminuindo os flexitarianos, dizendo que é ridículo esse termo, que não existe flexitariano, que um flexitariano é a mesma coisa que um onívoro e que esse termo só serve para a pessoa se sentir acomodada e ficar na zona de conforto e não buscar mudar os seus hábitos para virar vegetariana estrita, enfim, ovo-lacto ou até mesmo vegana. E por que eu quis gravar esse vídeo? Porque todas as pessoas que me escreveram desabafando depois de verem um post desse foram pessoas que denominavam flexitarianas e se sentiram extremamente desmotivadas. Elas me escreveram: mocinha, será que não adianta nada o que eu tô fazendo? Não faz diferença se eu como carne só uma vez a semana ou se eu como 7 vezes na semana? É tudo uma fraude, eu sou uma fraude. As pessoas ficaram realmente se sentindo super mal, sabe? Se você acha que é uma besteira, né, o termo flexitariano, então, se acontecer com você, você não vai se dar esse nome de flexitariano. É importante algumas definições para algumas pessoas, pois isso serve como uma forma de motivação. É como se fosse, para muitas pessoas sim, para muitas pessoas não, e tudo bem. Mas se existe algum termo nessa régua, né, do consumo animal que faça algumas pessoas que estão no processo de transição, que faça com que essas pessoas se sintam mais motivadas, que elas sintam que elas estão mais perto lá de uma vida verde, de uma vida sem nenhum tipo de crueldade animal, por que não? Por que elas não podem usar esse termo se pro processo delas isso ajuda, isso as motiva? Por que não? Eu considero sim, mocinha, isso é algo totalmente pessoal. Eu acho importante porque eu não coloco na mesma panela uma pessoa que come carne 7 vezes na semana com uma pessoa que come carne uma vez na semana, 2 vezes na semana, porque essa pessoa que raramente come carne, ela tá muito perto de repente, quando se dá conta, já tá 3 semanas sem comer carne, porque ela tá cada vez mais perto nesse processo. Essas nomenclaturas que a gente usa em transição,
vegetariana, ovolacto, flexitariana, vegana em transição, essas nomenclaturas para muitas pessoas são sim importantes no processo. Essa pessoa, ela de alguma forma se sente pertencente a um grupo, ela percebe que ela tá num degrau cada vez mais à frente do objetivo final dela. Dificilmente um flexitariano não tem como objetivo algum dia virar vegetariano. Mesmo que ele diga que não tenha, ele simpatiza muito. Toda redução de hábito de consumo animal impacta muito positivamente no mundo. Imagina milhões de pessoas flexitarianas, imagina milhões de pessoas desmotivadas porque alguém fala, não adianta nada, você é a mesma coisa que um onívoro que come carne 7 vezes na semana. Imagina milhões de pessoas desmotivadas e voltando a consumir carne com mais frequência. De novo, eu acho que essas nomenclaturas, esses rótulos, né, de alguma forma, são muito pessoais e não cabe a nós, veganos, apontar o dedo e falar, você não pode se chamar assim ou você tem que se chamar de tal jeito, porque o processo é de cada um. E a gente que é vegano, principalmente a gente que tem internet, YouTube, a gente tem que estar aqui para apoiar, incentivar, dar a mão e atrair os não veganos. Não criar mais dificuldades ou falar que são pessoas acomodadas na zona de conforto. Isso não ajuda ninguém. Isso não ajuda os animais, né? E tudo isso que a gente faz, as mudanças, as reflexões, é por e pelos animais. E é importante que elas não se sintam tolhidas ou mesmo diminuídas por algum outro grupo de pessoas que acham, né, de um ponto de vista pessoal, que aquilo faz aquela pessoa menor. Isso pode ser um tiro no pé do próprio movimento vegano, isso pode ser um tiro no pé dessa evolução que a gente está indo, né, dos animais serem livres, da gente não viver mais num mundo que usa e abusa dos animais de todas as formas. Não esquece de dar um like aqui no vídeo se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Vegflix, o universo veg em um só canal.